Fala, meus amigos, manhã de sexta-feira. Ontem o Bahia venceu a equipe do Atlético Nacional de Medellín por 1-0, assume a liderança do grupo F e no vídeo de hoje eu quero trazer, obviamente, todos os detalhes dessa partida. Partida essa que para mim é uma das partidas mais emblemáticas dessa campanha do Bahia até aqui na Libertadores. Enfrentou ontem um muito bom time do Atlético Nacional e mesmo assim conseguiu competir em muito alto nível e conseguiu o triunfo por 1-0. Um triunfo magro, mas necessário e muito importante para a gente conseguir essa liderança do grupo F, né, o grupo mais temido até aqui da Libertadores. Quero falar com vocês sobre o William José, sobre uma necessidade de busca por um camisa 9. Isso porque na última coletiva, né, do Campeonato Brasileiro, no jogo contra o Ceará, o técnico Rogério Ceni falou justamente sobre a busca do Bahia por um camisa 9, de se precisar mais de um atacante de referência, um cara que pese mais a área. E eu queria trazer esse debate para vocês no vídeo de hoje, até englobando também junto com o mercado de transferências. Se de fato o Bahia vai buscar um camisa 9, se de fato há necessidade de buscar um próximo atacante na próxima janela de transferências que vai ser aberta no meio do ano. Meu nome é José Victor, para quem ainda não me conhece, eu sou produtor de conteúdo aqui do Meu Bahia e também estudante de jornalismo. Já conto muito com o teu like no início desse vídeo para você poder ajudar o canal. Conto muito com a tua inscrição para que a gente possa atingir a marca de 20 mil inscritos aqui no nosso canal. Vamos começar logo isso aqui para a gente não perder tempo falando, obviamente, sobre a partida de ontem. O Bahia venceu a equipe colombiana por 1-0 na Fonte Nova, assume a liderança, momento bom até aqui na temporada, né? Momento de felicidade novamente, depois de uma certa oscilação, né, de desempenho, que também terminou com a derrota, né, por 3-0 para o time do Cruzeiro. Já começou ali a galera que pega mais no pé, né, já falar sobre o trabalho do Rogério, sobre alguns jogadores, e o Bahia consegue dar a volta por cima novamente, consegue 2 triunfos consecutivos para, de fato, voltar, né, aquela confiança que antes estava no início da temporada. Ontem no jogo, o Rogério manteve praticamente a mesma escalação que ele vem escalando nos principais jogos do Bahia até aqui, colocou o Cauli, né, no lugar do Ademir, junto com o Eric Pulga e o Luciano Rodrigues, o Cauli flutuando ali no meio, né, saindo da direita, indo para o centro, junto com o Eric Pulga e o Lúcio, que eram 2 atacantes que infiltravam bastante, que ficavam mais ali próximos à área. O Eric Pulga, que também fez um muito bom jogo na noite de ontem, e acho que é importante destacar nesse time do Bahia, por completo, do Marcos Felipe ao Luciano Rodrigues, que começou a partida, que a equipe competiu muito bem, e competiu em muito alto nível, como o Bahia gosta da Libertadores da América. São 7 jogos até aqui na atual edição, 4 vitórias e 3 empates. O Bahia competiu bem em todos os jogos até aqui. Eu acho que com exceção daquele 0-0 contra a equipe do Boston River lá no Uruguai, onde o Bahia enfrentou também um gramado muito ruim do Centenário. Tirando esse jogo, o Bahia jogou muito bem em quase todas as partidas. Foi muito competitivo, buscou o tempo todo o gol, soube se comportar muito bem, quando precisou, né, sofrer na competição, nos jogos e que é necessário na Libertadores, o time soube sofrer, compactou muito bem. Enfim, é um time muito bem organizado pelo Rogério e que vai muito longe nessa Libertadores. O Bahia é o líder do grupo, não é exagero nenhum dizer que faz uma das melhores campanhas dos times brasileiros até aqui na atual edição. Eu acho que ao lado do São Paulo e do Palmeiras são os 3 melhores clubes, né, da Libertadores em 2025. O Flamengo, que é o todo-poderoso Flamengo, é o terceiro colocado ao final do primeiro turno. O Botafogo também é o terceiro colocado ao final do primeiro turno. O Fortaleza, que ainda vai jogar a terceira rodada, mas nesse momento é o lanterna do grupo dele, da Libertadores. O Bahia conseguiu competir e conseguiu ir muito bem em quase todos os jogos. Falando sobre o jogo em si, eu acho que o Bahia fez um grande jogo na noite de ontem, como eu já destaquei. Foi muito competitivo, e isso é muito importante na Libertadores. Buscou o gol a todo momento, conseguiu conectar bons passes para frente. O time do Nacional é um time muito organizado e é um time que dá muito trabalho. É uma equipe que se compacta muito bem, é uma equipe que tem diversas formas de atacar o adversário, como o próprio Rogério destacou na coletiva da noite de ontem. É um time que sai, né, de um jeito diferente, né, sai jogando. É curioso de ver, de fato, né, os times brasileiros não saem dessa forma, pelo menos não acredito que algum tenha a mesma característica do que o Atlético Nacional. É um time que pressiona bem, é um time que se defende muito bem, que ataca bem também, tem muito boas peças individuais. O Bahia enfrentou um grande adversário na noite de ontem e que foi muito melhor, né, em muitos momentos da partida. Outros momentos sofreu no jogo porque era necessário, porque era importante fazer isso também, e conseguiu no final das contas o triunfo com o William José. O William José que precisou de apenas uma oportunidade no segundo tempo para conseguir cravar e dar esse triunfo, né, para a nação tricolor. O Bahia que agora, como eu falei há muito tempo aqui, né, já estou falando o tempo todo porque é importante destacar, é importante valorizar. É o líder do grupo F e agora tem mais 3 jogos para tentar buscar a classificação para as oitavas de final. O Bahia vai enfrentar a equipe do Nacional do Uruguai, né, na Fonte Nova na próxima rodada, e depois vai sair para enfrentar o Atlético Nacional de Medellín e o Internacional, respectivamente. São 3 jogos muito difíceis. Eu acho que se você vence o Nacional, por exemplo, do Uruguai na próxima rodada, na Fonte Nova, o Bahia que nunca perdeu um jogo em casa, tá? Nessa Libertadores e também, né, em todas as participações que teve. São 10 jogos, 8
8 triunfos e 2 empates. Se o Bahia vence o Nacional do Uruguai na próxima rodada, praticamente tira o time uruguaio da competição, né? O Nacional ficaria com apenas 1 ponto, seria muito difícil depois buscar a classificação, e aí sairia para jogar contra o Atlético Nacional de Medellín, Internacional, para mim precisando de pelo menos 1 ponto, acho que mais 3 pontos não, né? O Bahia chegando a 10, depois precisando buscar 1 ponto em 2 jogos, acho que consegue a classificação. Mesmo assim, o Rogério pregou muita cautela na coletiva de ontem, eu acho que ele está certíssimo. A Libertadores da América é muito difícil você fazer qualquer tipo de previsão, é muito difícil você falar, pô, esse time já está praticamente classificado, porque coisas podem acontecer. É importante o Bahia vencer o Nacional na próxima rodada, o Bahia ainda tem um longo percurso para as oitavas, mas assim, se coloca numa colocação muito boa, numa posição muito boa, mas que pode ser imaginar assim, poxa, estamos em primeiro do grupo, estamos bem, de repente isso pode mudar. Então é importante vencer o Nacional na próxima rodada e contra o Atlético Nacional e contra o Inter, buscar pelo menos um empate em algum desses 2 jogos. São 2 adversários muito complicados, que o Bahia vai precisar competir em um alto nível como competiu nos últimos jogos. O Bahia que pode se classificar também na próxima rodada, já de forma antecipada, com a combinação de resultados. Que combinação seria essa? O Bahia teria que ganhar do Nacional do Uruguai e o Internacional teria que ganhar do Atlético Nacional de Medellín, lá na Colômbia. Resultado um pouco improvável de acontecer, mas, enfim, vamos torcer para que essa combinação aconteça e para que a gente possa comemorar a classificação já na próxima rodada. Falando sobre o William José e sobre a necessidade agora de buscar um camisa 9, eu vi muita gente comentando sobre, né, naquele momento que o Bahia não estava vivendo, acho que viver um bom momento, acho que isso aí não cairia muito bem. Naquele momento de oscilação, principalmente dos atacantes, que o Bahia precisava e carecia de mais um camisa 9, principalmente um cara de referência. O técnico Rogério Ceni, na coletiva da partida contra a equipe do Ceará, reforçou que o Bahia precisava de um jogador de área, de referência, que no momento certo o Bahia iria buscar um jogador com essas características. Ontem o William José entrou e foi muito decisivo, marcou o gol do triunfo. E o próprio Rogério disse já em outras oportunidades e também na noite de ontem que o William José, tecnicamente falando, é um dos melhores jogadores que ele já trabalhou, principalmente da posição. É um cara muito diferente, a gente vê isso, pelo menos na noite de ontem, enquanto ele é decisivo, importante, tecnicamente falando, é um cara muito refinado. Mas falta ainda a parte física para o William José. E aí a pergunta que eu faço é, esse discurso de que falta parte física para o William José está acontecendo desde o início da temporada. Será que, de fato, o William José vai conseguir em algum momento estar bem fisicamente ao ponto de ser titular, pela maneira que o Bahia joga? É a minha principal dúvida. Eu acho que o William José é um cara que chegou, na minha opinião, chegaria para ser titular, mesmo com o Lúcio Rodrigues, que é um cara também muito bom, um menino de 21 anos, que ainda está num processo de maturação, vive altos e baixos e é completamente normal. O torcedor precisa ter paciência e precisa ter carinho, porque se a gente hoje está nessa fase da Libertadores da América, está vivendo esse momento, se a gente olha para trás na fase pré-Libertadores, o Lúcio foi um cara muito decisivo e importante para a gente. Talvez se a gente não tivesse o Lúcio, a gente não estaria vivendo esse momento. Então é importante o torcedor dar carinho, ter paciência com o jogador. E com o William José é a seguinte fase: será que a gente precisa de mais um camisa 9? No meu ponto de vista, não. Claro que, assim, pode parecer oportunista eu falar isso depois do jogo de ontem, depois do William José ter marcado. Mas eu acho que o William José, recuperando a parte física dele, estando em alto nível para conseguir ser titular dessa equipe, ser de fato uma opção para o time, né, não jogar apenas por necessidade, né, quando o Lúcio não pode jogar, eu acho que ele vai ser um cara fundamental e vai ser um atacante que vai entregar muitos gols para o Bahia na temporada. Agora, se o William José não conseguir, na parte física, melhorar e ter condições, né, de ser titular e emendar uma sequência no Bahia, aí sim, para mim, se faz necessária a busca por um camisa 9. Porque não faz sentido você ter um jogador que você joga dentro de um sistema, né, de uma forma de jogar, e aquele cara não consegue se adaptar daquele esquema, não consegue fisicamente estar à altura para conseguir competir junto com os outros da posição e aí não conseguir ter suas oportunidades. Se ele não conseguir, aí sim se faz necessário. Agora, o William José, bem fisicamente, tecnicamente falando, para mim é um dos melhores atacantes do futebol brasileiro. Ele precisa ter sequência, ele precisa de fisicamente estar bem para poder emendar essa sequência. Não fez bons jogos, né, no início ali do Campeonato Brasileiro, contra a Mirassol, em outros jogos também, mas é um cara muito importante, é um cara decisivo, é um cara que, tecnicamente falando, é muito superior acima dos outros aí do futebol brasileiro. Não é à toa que é o 4º maior artilheiro, né, entre os brasileiros de La Liga, e é um cara muito bom. A mesma coisa o Luciano Rodrigues. Precisa de carinho, a fase boa vai voltar, eu não tenho dúvidas nenhuma disso. É um cara que é decisivo, um cara que é importante, um cara que foi, brilhou no Bahia no final da temporada passada, de 2024, que nos ajudou a chegar na Libertadores, e 2025 também começou muito bem o ano no Campeonato Baiano, Copa do Nordeste. Eu sei que o nível de enfrentamento é menor, mas mesmo assim foi um cara muito importante pra gente e que essa fase boa dele vai voltar, eu tenho certeza disso. Tá bom, meu povo? Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o teu gostei, não esquece de se inscrever no nosso canal. Até o próximo vídeo, valeu, tchau!